Olá para todos e para todas, eu sou o professor Bruno Feital e está começando mais um vídeo do estudo dirigido à disciplina de psicanálise. Então esse vídeo ele vai constar para o material dos alunos na faculdade onde eu leciono a disciplina de psicanálise. O que a gente vai ter nesse vídeo? Os principais tópicos na história da psicanálise até a primeira associação de psicanálise do mundo. Vamos lá então. Bom, não tem como a gente falar da história da psicanálise sem passar pela história do Freud. Então, o que eu vou fazer aqui é um recorte. Na verdade, assim como eu já disse no outro vídeo, né? No dicionário de psicanálise, a Elizabeth Roudinesco ela faz um cronograma de alguns fatos importantes da história da psicanálise. É óbvio que ela não fala só de Freud, né? Ela é bem mais ampla, mas eu vou pegar aqui alguns pontos que eu pincelei nesse cronograma e eu vou passar para vocês fazendo alguns comentários sobre eles. Então, primeiro ponto seria a data de 6 de maio de 1856. A gente tem o nascimento do Freud em Friebe, na Morávia. Existia uma dúvida sobre se tinha sido esse dia mesmo, se teria sido esse ano, mas é possível já ter acesso aos documentos e, sem sombra de dúvida, hoje já é constatado que essa é a data de nascimento do Freud. Em 1860, a família do Freud então se muda, né? Freud, filho de judeus, eles se mudam de Friebe, na Morávia, para um subúrbio em Viena e eles vão para um local que era muito característico de judeus. Em março de 1876, o Freud ele vai para Trieste e faz uma pesquisa sobre hermafrodismo de enguias. Por que isso é importante? Porque a ideia de bissexualidade vai ser algo muito importante para o desenvolvimento da história da psicanálise, da teoria da psicanálise e para uma das maiores tretas da psicanálise, que é a treta entre o Freud e o Fliess. Em novembro de 1880, o Joseph Breuer, que é um grande amigo do Freud, e isso é muito curioso, a gente vai poder falar disso nas aulas, né? Mas o Freud ele sempre teve uma relação onde aquela pessoa que se colocava como um grande amigo também, em algum momento, poderia se colocar como o grande inimigo. Esse é um modelo de relação que ele vai repetir desde o início da sua vida com um de seus tios, que era um ano mais velho que ele apenas, que vira um grande amigo, mas ao mesmo tempo um grande concorrente. E é assim Freud sempre parece buscar no futuro esse mesmo padrão, onde pessoas que são o braço direito, que são assim os seus confidentes, vão virar seus maiores inimigos. O Breuer foi um desses casos. O que o Breuer fez em 1880? Ele começava a fazer o tratamento de Berta Poppenheim, que vai ser conhecido como o caso Ana O. Ele também é conhecido como o caso zero da psicanálise. Então, olha que curioso. O primeiro caso, né, de atendimento da psicanálise vai ser feito por Breuer e não por Freud. Outra coisa muito curiosa, se a gente está falando de caso zero, quer dizer que é um caso que tem a ver com a psicanálise, com o método da psicanálise, porque falar de psicanálise diz a gente falar de um método, né? E o título de pai da psicanálise foi um título que o Freud, durante algum tempo, tentou dar para Breuer, aí ele recusou, a gente vai entender um pouquinho melhor mais à frente. Na verdade, existia uma ideia de Freud que ele não aceitava de jeito nenhum que estava relacionada à questão da sexualidade, então ele sempre recusou esse título, né? O Breuer sempre recusou, o Freud tentou dar, depois ele desdá, e por fim, quando o Breuer morre, ele vê assim a morte de um grande amigo, apesar de todas as brigas que eles tiveram, né, da separação que eles vão ter futuramente, mas ele ainda faz um texto reconhecendo a maestria de Breuer. Em março de 1881, o Freud forma em medicina. Isso é uma outra coisa curiosa, né? O Freud ele não vai para uma psiquiatria, ele não é um psiquiatra, ele vai fazer os estudos sobre fisiologia. Em 31 de julho de 1882, o Freud ele entra para o Hospital Geral de Viena, ele vai trabalhar no Hospital Geral de Viena. E isso é um outro ponto muito interessante, porque
o Freud poderia tentar seguir pela carreira acadêmica, mas alguns movimentos sociais e políticos da época fariam com que ele tivesse dificuldade de ascender a uma cadeira de professor, também atravessado pelas questões de sua origem, a questão de ser filhos de judeus, de ser um judeu. Em janeiro de 1884, o Freud começa a atuar, pela primeira vez no tratamento de uma paciente que tinha doenças nervosas. É curioso porque o Freud, assim que ele entra no Hospital Geral, ele vai ter a possibilidade de ganhar uma bolsa de estudos para ir para Paris e ele vai estudar com o Charcot. Ele vai para Saint-Péter e ele vai ser um dos alunos de Charcot que utilizava da hipnose para fazer o tratamento das chamadas histéricas da época. Isso faz um rebuliço na cabeça do Freud, porque até então o Freud vinha também nos seus estudos defendendo uma possibilidade de prática de uma ciência que fosse o mais material possível, o mais materialista possível, que fosse algo palpável aos moldes de uma chamada ciências naturais. E, até aquele momento, era quase que impossível que uma doença poderia ter causa psíquica, causa da alma. Se a gente for pegar o termo psicologia, que vem do grego, seria o estudo da alma. Então, até aquele momento, a gente pensava que quando alguém adoecia, não era porque ela tinha um problema psíquico, mas é porque algo no corpo dela não estava legal, algo no corpo adoecia. O corpo é perecível, a alma não, a alma é perfeita. Tanto é que você vai morrer, sua alma vai para o paraíso, vai... Platão já dizia isso, A gente veio do mundo das ideias, do mundo perfeito, essa alma entra no corpo, o corpo é falho, o corpo é perecível, o corpo padece, a alma volta para esse lugar. Então, a alma não pode ter problema. Se você tem alguma doença, é do seu corpo. E o que o Charcot fazia? Ele pegava essas mulheres e falava com elas, anda. A mulher não andava. Ele fazia os testes de reflexo e os reflexos estavam todos legais. Biologicamente falando, fisiologicamente falando, não tinha problema nenhum. E aí ele hipnotizava essas mulheres e elas andavam, elas voltavam a sentir, ela voltava a ver, ao tato, seja lá o que ela dizia que tinha de problema, através da hipnose essa mulher voltava a fazer. Então, o Charcot começa a mostrar que quando você tem um problema, não necessariamente ele é da ordem biológica, orgânica, ele pode ser da ordem psíquica. E isso para o Freud é uma revolução. O Freud se interessa, começa a estudar sobre a hipnose para fazer o tratamento das histéricas da época, através também da hipnose. Então, o Freud ir para esse hospital geral em Viena já é uma resposta de tipo, não vou conseguir ser um professor acadêmico, então deixa eu vir para cá porque eu preciso de ganhar dinheiro. E é muito curioso, O Freud era muito ambicioso, ele queria muito ser alguém muito grande. Isso vem desde o início, assim, da formação dele, desde o âmbito familiar. E aí, assim, ele vai para esse hospital geral, tem esse encontro com Charcot, e se não fosse isso, não tinha psicanálise. Bom, em 13 de outubro de 1885, ele vai então para Saint-Pétri estudar com Charcot, e em 25 de abril de 1885 ele volta e se estabelece como médico na Ringstrasse número 7. Esse é um ponto muito curioso. Aqui vale a pena a gente fazer uma parada para falar assim, de umas coisas curiosas da vida do Freud. Desde quando ele nasce, ele é o primogênito do terceiro casamento do seu pai, mas é o primeiro filho ali da sua mãe, que contrai esse matrimônio com o Jacob. E desde sempre ela nunca escondeu a predileção que ela tinha pelo Freud. Então o Freud ele é criado para ser alguém que vai ser um gênio, para ser alguém que vai ser uma notoriedade, vai ser um grande nome na sociedade. E a escolha desse endereço em Viena para ser médico dizia disso também, porque essa era a avenida mais famosa e mais cara que se tinha em Viena. O Freud tinha vontade de ser da elite, ele queria ser uma sumidade. Então ele pensava, eu preciso de estar nos melhores locais, nos melhores endereços. Só que tinha uma coisa que o Freud nunca ia conseguir apagar, o fato de ser judeu. Ele podia estar com as melhores roupas, ele podia... A questão do antissemitismo era tão forte
que independente de quem ele fosse, do estudo, do que ele pensava, do que ele criava, de toda a sua genialidade, ele sempre seria visto como um judeu. Então, assim, aquela coisa de que eu estou querendo ficar aqui, mas ele vai para lá, tenta se manter, mas a gente vai ver que mais à frente ele vai acabar tendo que abandonar esse endereço. Em 15 de outubro de 1886, o Freud ele começa a ter uma ação que leva a um discurso recorrente de perseguição. O que acontece? Ele é chamado para fazer uma conferência sobre histeria para os médicos de Viena. Então ele fala assim, eu vou trazer aquilo que o Charcot já me ensinou, porque esses caras aqui não sabem nada disso. Ele simplesmente tem ele erra, né? Ele fala assim, eu estou muito à frente, o que eu estudei lá com o Charcot é tudo muito novidade, esses caras não fazem ideia. Então, por exemplo, ele traz a ideia de histeria masculina, ele vai trazendo vários conceitos que ele estava discutindo e estava avançando com o Charcot, acreditando que o pessoal aqui em Viena, que esses médicos de Viena não sabiam. Então ele não faz nada de inovador para essa conferência. E ele é muito criticado, porque primeiro, ele não se deu nenhum trabalho de pensar assim, deixa eu ver o que esses caras sabem sobre isso para poder fazer uma apresentação. Não, ele foi lá como já acredita que o outro não sabia, ele não pressupôs que eles já poderiam saber sobre tudo aquilo. E aí ele é massacrado, assim, eles falam, você não está trazendo nada de novo, o que você está trazendo aí a gente também já está estudando aqui. E a partir daí o Freud começa com esse discurso de que sou perseguido. Ninguém lê as minhas obras, ninguém se interessa pelo que eu estou falando. Sempre quando eu falo alguma coisa, ou isso não ganha notoriedade, ou isso vai ser visto como chacota, eu vou ser perseguido. Esse é um dos pontos onde o Freud começa a fixar essa ideia da perseguição. No ano seguinte a essa conferência, então, em novembro de 1887, o Freud vai conhecer um dos atores assim, mais influentes na formação da psicanálise, que é William Fliess. Por quê? O Fliess ele vai ser considerado pelos estudiosos da época como alguém assim que não tinha um rigor metodológico muito forte, de ideias absurdas. O Freud também vai ser tratado dessa maneira, mas o Fliess ele ia além, assim, a imagem, né, construída é de um autor que fez algumas conjecturas teóricas, mas que não tinham uma grande explicação, mas que o Freud vai adorar esse cara, vai ser mais um a ocupar esse lugar assim de um grande amor e depois um grande inimigo. E qual que é a importância do Fliess? Várias questões teóricas, como por exemplo a questão da bissexualidade. Isso vai vir também nas trocas entre Freud e Fliess, vai ficar cada vez mais forte. Mas uma coisa muito interessante é que a gente, ao olhar para o Freud, tem que fazer essa distinção. Ele é gênio, mas é humano. Então, tem coisas que erram. O Freud ele tem um cuidado, isso é muito interessante. Ele, ao longo de toda a sua vida, ele vai refazendo os seus textos. Então, ele já está lá, sei lá, 1920, por exemplo, quando ele faz uma grande virada, né? Vai falar do para além ou mais além do princípio do prazer. Ele faz mudanças na teoria dele, onde ele volta em todas as suas obras e vai fazendo nota de rodapé em todas elas. Falando, aqui eu pensava isso mais, eu já penso assim, assim, assado, assim. Então, o Freud é extremamente meticuloso, muito cuidadoso em toda a sua obra. Mas existe um momento em que o Freud ele se torna, segundo Elizabeth Fudnesco, muito parecido com o Fliess, no que diz assim, ele começa a ter hipóteses e não importa muito se elas vão ganhar ou não validade com provas externas. Ele começa a ter alguns pensamentos, a criação de algumas teorias e aí ele segue. Isso Freud incorpora. E se ele não incorpora isso, segundo alguns autores, historiadores, a gente não teria psicanálise, porque ele começa a falar assim, olha, é isso. Não, mas olha só, esse não é isso daqui. E isso é uma influência muito grande que ele tem do Fliess. Só que ele faz isso tomando como base alguns elementos que são muito mais palpáveis e que vão gerar a psicanálise, né? A obra de Fliess não tem o mesmo sucesso que a gente tem da obra do Freud. Então, o Fliess faz isso com outras teorias e que acaba sendo visto como realmente não são importantes, ele estava viajando mesmo.
E o Freud toma isso para poder fazer a psicanálise. Então eles vão ter muitas trocas, eles vão trocar muita ideia. É um dos amores do Freud, podemos dizer assim. Em 1º de maio, Dia do Trabalhador, né, em 1889, o Freud começa o tratamento com o Fanny Mose, que vai ser o caso M. von N. Em 20 de setembro, por que esse caso é importante? Lá em 89, esses casos que ele vai atender até 1895 vão ser compilados e vão ser escritos no texto Os Estudos sobre a Histeria, que é uma obra pré-psicanalítica muito importante. E, bom, aí ele começa em 89 a fazer o atendimento do caso M. von N. Em 20 de setembro de 1891, ele aí sim vai morar naquilo que vai ser o local onde ele fica quase até a sua morte. Ele vai morar na Bergaz 19. Ele sai então da Ringstrasse, número 7, que era esse lugar da pompa, né? Ele vê que não vai dar conta e tal, e ele vai para um apartamento espaçoso na Bergaz 19. Ele só vai sair de lá depois, na Segunda Guerra Mundial, quando a Marie Bonaparte faz um esforço hercúleo, porque ele não queria arredar o pé de lá, né? O Hitler já estava avançando, familiares do Freud já tinham sido presos, mortos, já estavam em campos de concentração. O Freud bateu o pé, não vou sair daqui, eu vou ficar aqui, mas a Marie Bonaparte consegue fazer uma rota de fuga, né? A Marie Bonaparte, só para vocês terem ideia, ela era neta do Napoleão Bonaparte. Então, alguém de muita influência política, uma grande amiga do Freud, uma psicanalista também, futuramente. A Marie Bonaparte, ela faz esse movimento e aí ela consegue tirar o Freud, ele vai para Londres. E essa última morada do Freud em Londres é onde a gente tem hoje o Museu de Freud em Londres. Quem tiver curiosidade de visitar, dá um rolezinho ali em Londres, não deixa de passar no Museu do Freud. Em 1892, o Freud ele vai tratar pelo método catártico Elisabeth von R. E esse caso vai ser muito interessante. O Freud, então, vai para Saint-Pétrier, o Charcot ensina para ele, olha a hipnose. Só que a hipnose tinha um problema, assim, ela não era vista como uma coisa séria, ela era vista como uma coisa de pessoas que não eram realmente cientistas, o uso da hipnose, para que você usa isso, como você usa isso, era um negócio assim meio que muito mal visto. E o Freud estava usando da hipnose associado à ideia do método catártico, que ele aprende com o Breuer. O Breuer vai falar com ele, olha, deixa a pessoa falar livremente aqui, né? Ou melhor, não é nem a ideia dela falar livremente ainda, é a ideia dela poder soltar. A pessoa diga, né? Ainda não está a ideia de livremente, mas assim, diga. Como é que vem a ideia da associação livre, que é essa coisa de falar tudo que vem à cabeça, por mais estranho que pareça? Ela vem justamente no dia que essa paciente, Elisabeth von R., ela fala assim, ele vai hipnotizar ela, e ela fala assim, não me encosta, sai de perto, deixa eu falar, cala a boca. Aí no que acontece isso, o Freud recua, né? Ele, para fazer a hipnose, a pessoa ficava deitada, né? E aí ele sentava mais ou menos ali de lado, tal, ou na cabeceira da cama, e fazia os movimentos lá, o que ele tinha que fazer para hipnotizar. Ele de início ainda tenta fazer uma coisa de pressionar a cabeça da pessoa, né? Tentando alguma coisa assim próxima ainda da hipnose, mas aos poucos ele larga isso para, assim, esse cala a boca, uma mulher mandou ele calar a boca, e ele aceitou. Ele calou a boca e pediu para que ela passasse a falar, então, vou calar a boca, mas você me fala tudo, inclusive aquilo que parecer estranho, preciso que você fale. Então, junta-se a ideia da catarse, ele abandona a hipnose e nasce a única regra da psicanálise, que é a associação livre. As demais são condições. Em 30 de maio de 1893, o Freud ele escreve a Fliess, ele vai falar de uma sedução que seria cometida por adultos a crianças e que seria causa da histeria e de traumas. Na verdade, não só da histeria, mas das neuroses, né? Ele vê que poderia ter existido uma sedução cometida de adultos contra crianças e ela seria a base, a causa
de neuroses posteriores. A isso ele vai chamar de teoria da sedução. O Freud começa a perceber que nos casos onde ele atendia existia alguma questão sexual ali e que envolvia o contexto familiar. E ele está falando do sexual enquanto trocas. E ele acreditava, então, inicialmente, que todas essas pessoas que tinham esses traumas, essas neuroses, elas teriam passado por um abuso sexual. E aí ele chama de a teoria da sedução. Ele vai bancar essa teoria durante um bom tempo e isso vai ter um peso até sobre a família dele. Em 25 de dezembro, no Natal de 1894, o Fliess dispõe-se a fazer uma operação em uma paciente do Freud. Ela começa a falar de uns problemas que ela tinha, né, de um sangramento que ela tinha no nariz. O Fliess ele era um otorrinolaringologista e ele vai e faz uma operação a partir das teorias dele, né? O Freud identifica, quando ele escuta o caso dela, da Emma, ele fala, nossa, tem tudo a ver com o Fliess. O Fliess aqui vai vir, acho que vai ajudar. O Fliess vai lá, não resolve, faz uma cagada no nariz dessa mulher, ele deixa um pedaço lá de uma sutura no nariz dela, o que dá um problemão, e ainda assim, essa mulher não fica bolada com Freud, ela se torna, na verdade, uma das primeiras psicanalistas da história. E depois desse episódio, o Freud começa a ficar assim, putz, olha só minha responsabilidade, eu tô aqui, tô entrando na onda do Fliess e tal, e olha só o que ele fez, gente, que coisa. Mas até então, erros ali na medicina não era uma coisa muito esdrúxula, até porque, assim, estava tudo muito começando, né? A medicina como um todo não tinha também não era tão exato quanto nos dias de hoje. Hoje em dia, a gente faz uma operação pelo outro lado do mundo, né? Você está, sei lá, no Brasil, sendo operado por um médico que está fazendo os comandos da máquina nos Estados Unidos, sei lá, na Europa. A gente tem até essas possibilidades. Óbvio que não é isso que está acontecendo toda hora, mas isso é um exemplo para a gente ver como que é a precisão hoje da medicina. A gente pode reclamar que a medicina hoje ela é fria, que não tem trocas, que o outro é visto apenas como um aparelho orgânico com disfunções a serem silenciadas, mas a gente não pode falar da eficácia. A medicina hoje tem uma grande eficácia. Então, acontece esse erro. Em maio de 1895, então, o Freud, junto com o Breuer, eles publicam um estudo sobre a histeria, uma data muito importante, onde ele pega os casos que eles atendiam anteriormente e colocam lá. É algo assim, muito inovador. Por quê? Até então, a ideia de olhar para um caso clínico era assim, dissecar, de ver aquilo para você ter conhecimento sobre aquele que acometeu aquela pessoa. O próprio Freud, né, na época dos seus estudos em medicina, ele já ficou na cabeceira da cama lá, a pessoa em estado terminal, ele de hora em hora, de tempo em tempo, anotando tudo que acontecia com a pessoa, sem, assim, menor envolvimento, assim, muito objetal mesmo ali, só anotando e pronto. Então, o modelo da medicina da época, ele era esse modelo extremamente frio. Se hoje a gente reclama que é frio, era extremamente frio. Por quê? Era mais um estudo para dissecar, numa ideia muito afastada, para que eu possa conhecer quais são as causas e saber quais são as causas. Não tem necessariamente uma preocupação em tratar aquela pessoa. Pode servir para os próximos, né? Aí eu vou descobrir que é isso, acontece aquilo, desenvolvo um remédio para isso, uma operação para aquilo, mas aquela pessoa que era acometida, que estava doente, a ideia é assim, não, vamos acompanhar aqui, se morrer amanhã faz um dia, e a importância é só de que eu tenha acesso a esse tipo de conhecimento para poder fazer isso. O Freud e o Breuer, eles estão fazendo um tratamento diferente. Eles estão cuidando dessas pessoas. Ele está lá falando, me diz. Ele está lá hipnotizando e falando assim, olha, agora você me fala o que foi seu trauma. E quando eles escrevem os estudos sobre a histeria, eles colocam a voz dessas mulheres nos textos, o que era totalmente incomum para a época. Então, é um texto onde ele dá voz para essas histéricas, e a gente vai poder ver um pouco mais sobre isso nas nossas disciplinas, né? O que a gente fazia com a histérica? Era a mesma coisa que dá o ideal de loucura, né? Vai para internação, vai para as grandes instituições, vai ser trancada, você está louca, você não merece ficar aqui conosco.
E o Freud faz o contrário, ele faz uma publicação junto com o Breuer, onde ele fala assim, dei voz a elas. Eu consegui tratar essas mulheres, na verdade ele não cura ninguém ali, né? Mas assim, ele trata dessas mulheres, fazendo com que elas possam falar. E mais do que isso, falar também livremente. Pensa o que é você ter a histeria, considerada feminina, óbvio que tinha uns casos masculinos, eram mulheres, pessoas que eram excluídas, o Freud deu voz junto ao Breuer para essas pessoas. Então, 1885 vira essa data muito importante, já de uma primeira grande obra pré-psicanalítica. 1896, o Freud ele vai usar pela primeira vez o termo psicoanálise, ele não fala psicanálise. Também em 96, mas no dia 21 de abril, ele faz uma conferência sobre a etiologia da histeria na Associação de Neurologia de Psiquiatria em Viena, e ele vai falar sobre a teoria da sedução, ele vai falar claramente, abertamente sobre isso, e vai ser entendido, né? Ele vai ser criticado como, olha, isso daí, essa questão desse romance que acontece dentro da família, da filha que quer ter o pai, isso é um conto de fada científico. Você está bilolando, você está viajando, não tem nada disso. Olha só, em 21 de abril ele foi lá fazer essa conferência. 1896. Em 23 de outubro de 1896, o pai dele morre. E quando o pai dele morre, isso é um peso muito grande, porque o Freud, embora ele possa ter inimigos, o pai não necessariamente é um inimigo, mas assim, ele via no seu âmbito pessoas que tinham neuroses, e ele falava, o meu pai também fez isso. Se eu estou certo, se a minha teoria é verdade, né? Meu pai também fez isso. Só que na hora que o pai dele morre, ele engole seco e nesse momento assim, ele ainda assim crucifica o pai. Ó, morreu, mas ele fez isso. Só que ali ele começa também a balançar sobre a ideia de uma teoria da sedução. Em 6 de dezembro desse mesmo ano, 1896, o Fliess, em uma carta, né, ao Fliess, o Freud fala pela primeira vez a expressão aparelho psíquico. Olha só como a gente já está muito perto daquilo que é a teoria do Freud, né? Ele vai falar aparelho psíquico e ele vai colocar os 3 componentes: consciente, pré-consciente e inconsciente. A primeira tópica da psicanálise. Olha que doideira, a primeira pessoa para quem Freud conta isso, o Fliess. Tinha que ser muito brother para estar dividindo um negócio desse. Até porque tinha-se uma questão ali, olha só, ambos querendo se tornar pessoas conhecidas, grandes teóricos, né, e tal. Então tem essa coisa da apropriação, do roubo de ideias, né, e tal. E ele, numa carta ali, mandou para Fliess, mostrando quanto que ele confiava nele. Bom, em 1897 a gente tem uma autoanálise do Freud, ele começa a fazer sua autoanálise porque ele começa assim, ele escreve para o Fliess o seguinte: olha, o doente que mais me preocupa sou eu. Então, ele está começando a entender o quão pode ser avesso a tudo aquilo que era da sua época, de um iluminismo, de um racionalismo, a psique humana. E ele começa a ficar, eu tenho que me analisar. E ele começa a fazer esse trabalho de autoanálise. Não vai demorar muitos anos, mas ele vai fazer essa chamada autoanálise, o que a gente pode questionar se existe ou se não existe, porque não é possível fazer autoanálise. Somente sendo Freud para poder fazer autoanálise. Ah, é porque ele era muito... Não, é porque ele está inventando um negócio. E é assim, muito mais do que ele querendo falar assim, não, peraí, acho que eu não estou bem, vou ver das minhas neuroses aqui. Não, é ele lidando com o conhecimento que ele está descobrindo ali agora. É algo tão impactante que ele mesmo fala, pô, peraí, porque né, se a gente vai falar que bem e mal existem dentro de nós, né, que nós somos capazes de ter os pensamentos mais absurdos possíveis, incestuosos e tal, ele está vendo isso nele, peraí, coisa estranha, né? Bom, em setembro de 1897, em uma carta, Freud explica para o Fliess que ele vai abrir mão dessa teoria da sedução. Ele, depois de muito tempo, fala, cara, é muita gente para ter sido abusado. Mas o que não, ele abre mão de um abuso fixo.
mas ele fala assim, alguma coisa aconteceu de ordem de um pensamento, de afetos, e que estão batendo nessas pessoas e que leva a essa neurose. O abuso pode não ter realmente acontecido, mas uma fantasia aí existia. Em outubro de 1897, também uma carta a Fliess, o Freud faz sua primeira interpretação de uma tragédia de Édipo Rei, de Sófocles, e aí ele começa, cada ouvinte foi um dia germe em imitação um Édipo. Ele pela primeira vez começa a associar todo esse romantismo, essas trocas, esses amores que existiam ali, né, que ele está vendo dessa relação, da sexualidade. Ele fala assim, não é necessariamente o coito, mas há uma relação de troca ali e que tem a ver, e ele se embasa na obra de Sófocles para poder falar sobre isso. De julho a agosto de 1899, ele vai para uma fazendinha e lá escreve a interpretação dos sonhos. Olha só, 899, julho a agosto. Ele publica em 4 de novembro, mas no livrinho, né, na nota lá, na caixinha, né, vai aparecer 1900. Freud queria que fosse uma obra do próximo século. O século começa em 1901, né? Mas bom, ele já tirou ali da casa dos 800 e 1900. Ele faz como a data da interpretação dos sonhos. Em agosto de 1900 também é o último encontro que ele tem com Fliess. Em outubro, ele começa a atender o caso Dora, que vai ser outro caso muito importante, mas também em outubro o Fliess acusa o Freud de ter roubado as ideias dele sobre a bissexualidade e transmitida para uma outra pessoa, um outro teórico, que transmite para um outro teórico e publica isso. Ele fala, isso é roubo de ideias. Eu estou aqui, seu brother, você está me confessionando tudo aqui, eu estou guardando, a gente está trocando ideia e você pega a minha ideia, passa para frente e os outros vão e publicam. Isso vai dar tribunal, isso vai terminar nos tribunais lá em 1906. Em 1901, não é Freud, mas é o nascimento de Lacan, em 13 de abril. E em julho, o Freud publica a Psicopatologia da Vida Cotidiana. Por que essa obra é importante? Ele lança a interpretação dos sonhos. Ali ele reúne tudo que ele está falando ali, psicanálise. Quando Psicopatologia da Vida Cotidiana, ele começa, é um texto muito interessante que ele vai falar sobre a questão dos xistes, do ato falho, do inconsciente no nosso dia a dia. E é uma obra que ganha, assim, ela vai ser lida, ela vai ser comentada, é uma obra que ganha uma capilaridade muito interessante para a época e para os interesses do Freud. Embora ele sempre vai falar que ninguém está nem aí para a psicanálise. Em 1902, ele para de se corresponder com o Fliess, né? Já está essa treta, o Fliess já está começando a falar sobre isso. E em outubro de 1902, temos a criação da Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, a primeira sociedade psicanalítica do mundo. Bom, não foi rápido, não foi muito breve, mas aqui estão alguns pontos, algumas pinceladas assim sobre esse período histórico, do iniciozinho lá, do nascimento do Freud até essa primeira associação. Tem muito mais coisa aqui no meio, muitas outras curiosidades aqui no meio. Tem muito tititi, tem muita briga, picuinha, parece até novela. É bem interessante. Se você ficou curioso, não perde a aula então, que a gente se vê lá para trocar uma ideia. É isso, galera. Bons estudos e até mais.